Neste exato momento, uma crise humanitária sem precedentes se desenrola na fronteira entre o Irã e o Paquistão, fruto de uma decisão histórica e desesperada do povo Baloch, rumar para o Brasil. Em meio ao fogo cruzado entre as milícias curdas no Irã e a repressão brutal do Paquistão, nos encontramos no epicentro de uma terra que é o barril de pólvora do mundo. A nossa decisão foi tomada em desespero. Esta herança de violência não passará para a próxima geração. Em uma época em que o mundo nos olha através de lentes de condições e interesses, apenas uma nação não nos fez perguntas: o Brasil. Eles nos ensinaram técnicas, nos conectaram com sua embaixada e nos deixaram uma promessa: o poder de decidir está em suas mãos. Esta frase se tornou nossa fé inabalável. Escolhemos a segurança em vez da independência, o futuro em vez do rancor. A mão estendida a um povo que ninguém queria ajudar apontava para um destino: o Brasil. Por que uma nação, cujo nome mal se encontra nos mapas, escolheu o Brasil? A verdade que o governo paquistanês tentou esconder a todo custo e que a mídia global ignorou será finalmente revelada. Eu nasci no Baluchistão. Muitos de vocês podem não conhecer este nome, e é normal, pois não somos um país em mapa algum. Somos um povo que existe dentro das fronteiras do Paquistão, mas que nunca foi reconhecido como cidadão paquistanês. Sob nossa terra, correm rios de gás natural, jazidas de cobre e ouro. O Porto de Gwadar é um ponto estratégico vital para o Oceano Índico. A ironia cruel é que nossa aldeia não tem nem eletricidade. O governo central em Islamabad extrai nossas riquezas, mas nunca nos deu uma escola decente, um hospital ou estradas. O que temos de sobra são soldados e postos de controle. Meu pai costumava dizer: não somos cidadãos do Paquistão, somos sua colônia. Não demorei a entender o que ele queria dizer. Aos 12 anos, meu professor da aldeia foi levado por soldados porque ensinava na língua Baloch. Usar nosso idioma em vez do Urdu era um crime. Ele nunca mais voltou. Aos 15, meu primo desapareceu, levado pela agência de inteligência do Paquistão. Nunca mais tivemos notícias. Nem mesmo seu corpo foi encontrado. Só na minha aldeia, mais de 30 casos de desaparecimento forçado ocorreram. Foi então que pegamos em armas. Se o país não nos protege, nós mesmos o faremos. Formamos milícias voluntárias e as montanhas se tornaram nossa base. O governo paquistanês nos chama de terroristas, mas nós só queríamos sobreviver. Os Estados Unidos nos ignoraram. O Paquistão era seu aliado na luta contra o Talibã. Nossas violações de direitos humanos não eram de seu interesse. A mídia ocidental também falavam dos curdos, mas silenciavam sobre o Baluchistão. Éramos uma existência sem valor jornalístico. O Tibete ou os uigures recebiam a atenção do mundo, mas nós éramos apenas estatísticas. Por 30 anos foi assim. A geração do meu pai pegou em armas, a minha geração pegou em armas e agora era a vez do meu filho. Uma noite ele me perguntou: pai, vamos ter que viver assim por quanto tempo? Eu não soube responder. A única herança que eu estava deixando para ele era um fuzil e o ódio. Essa verdade me encheu de uma vergonha profunda. Em uma terra onde a independência é impossível e a paz é inalcançável, que esperança poderíamos ter? Foi quando percebemos: tudo precisava terminar na nossa geração. Esta maldição não deveria ser passada para nossos filhos. Mas o que fazer? A independência era um sonho desfeito. A autonomia dentro do Paquistão nos foi negada. Qual era a nossa alternativa? Fugir para onde? Vagar pelo mundo como refugiados, vivendo de esmolas? Nós somos um povo de recursos, com capacidade de aprender, de trabalhar com tecnologia. Não queríamos caridade. Render-se era ainda pior. Render-se significaria abandonar nossa identidade, nossa língua Baloch, nossa cultura, nossa história. Era uma escolha pior que a morte. Estávamos encurralados. Mas então o extraordinário começou a acontecer. Na fronteira, a insurgência curda no Irã reacendeu. O Oriente Médio inteiro se tornou um barril de pólvora e as chamas chegaram até nós. Uma guerra que não era nossa invadiu nossa terra. A Guarda Revolucionária do Irã transportava armas pelo nosso território. O exército paquistanês tentava interceptá-los. Acabamos nos tornando inimigos de ambos os lados. Aldeias foram queimadas, crianças choravam, mulheres gritavam. Estávamos pagando o preço por uma guerra que não nos pertencia. Ninguém nos protegia. Naquele momento, o conselho de todas as tribos se reuniu. Um ancião disse: não podemos abandonar a terra que nossos ancestrais defenderam. Um jovem guerreiro retrucou: de que adianta defender a terra se for para enterrar nossos filhos nela?
A discussão durou a noite inteira, mas a conclusão era clara. A instabilidade não podia continuar por mais uma geração. Uma mudança radical era necessária. Mas qual? Ninguém sabia. Foi então que a notícia da descoberta de um novo campo de petróleo em nossas terras se espalhou. Pensamos, lá vem mais exploração. Seriam os americanos, as empresas chinesas ou o governo paquistanês enviaria mais tropas? O que veio, no entanto, foram engenheiros brasileiros. No início, zombamos. Brasil? Que país é esse? Mal conhecíamos o nome. Sabíamos que era uma nação gigante do outro lado do mundo, conhecida por sua alegria e por ser um porto seguro para muitos povos. Como um país assim viria para um lugar tão perigoso, onde nem americanos, russos ou chineses ousavam pisar facilmente? Nós os subestimamos. Pensamos que fugiriam ao primeiro som de um tiro. Mas eles eram diferentes. Eles chegaram com capacetes e uniformes de trabalho, não como soldados ou mercenários, mas como pessoas que vieram para trabalhar. Nossa milícia os interceptou. O que vocês querem aqui? O líder da equipe brasileira respondeu: viemos para dar suporte técnico no desenvolvimento do petróleo, não para o governo do Paquistão, mas para cooperar com vocês. Cooperar conosco? Ao ouvir essa palavra, ficamos chocados. Até então, nenhuma força externa jamais havia dito que queria cooperar conosco. Todos faziam acordos com Islamabad e nos viam como um obstáculo a ser eliminado. Vocês têm permissão do governo? Temos, mas se não tivermos o consentimento de vocês, não daremos um passo sequer em suas terras. Essas palavras nos confundiram. Tinham a permissão do governo, mas ainda pediam a nossa. Que situação era essa? Até hoje ninguém nunca havia pedido nossa opinião. Nosso comandante perguntou: o que vocês querem de nós? O brasileiro balançou a cabeça. Não é levar, é deixar. Deixar a tecnologia, ensinar os métodos para que vocês mesmos possam operar. Não podíamos acreditar. Era um método que nunca tínhamos ouvido. Não era roubar recursos, era transferir tecnologia. Não era nos excluir, era nos educar. Achamos que era um truque, mas os dias passaram e eles não mudaram. Não tinham medo de nossas armas, não houve ameaças, nem subornos. Apenas trabalhavam silenciosamente e começaram a ensinar nossos jovens a operar os equipamentos. Este é um equipamento de prospecção. Funciona assim, as regras de segurança são estas. Ler os dados é assim, não é difícil. Pela primeira vez, nossos jovens aprenderam algo além de manejar uma arma. Aprenderam sobre tecnologia, conhecimento, futuro. Os pais, observando a cena, sentiam o peito arder com uma emoção desconhecida e as lágrimas escorriam sem motivo. Nossos filhos usavam capacetes de segurança em vez de carregar fuzis, seguravam ferramentas em vez de bombas. Seria possível? Estávamos confusos. O que era esse Brasil? Por que nos tratavam assim? Sem explorar, sem dominar, apenas dizendo que trabalhariam juntos. A partir daí, perguntas estranhas começaram a surgir entre nós. Que tipo de país é o Brasil? Por que eles nos respeitam? Será que poderíamos viver assim? E a pergunta mais importante, talvez pudéssemos ir para o Brasil? Quando um dos engenheiros brasileiros nos perguntou: vocês gostariam de ir para o Brasil? Não soubemos o que responder. A pergunta abalou nosso povo. Se disséssemos que sim, seríamos traidores que abandonaram a terra de nossos ancestrais? Ou seria uma escolha inteligente para o futuro de nossos filhos? Não tivemos tempo para responder. Tiros ecoaram da fronteira. A Guarda Revolucionária Iraniana começou sua repressão contra os curdos. Fecharam a fronteira, cortando todas as rotas. O governo paquistanês também agiu, declarando estado de emergência no Baluchistão e proibindo a entrada e saída de estrangeiros. Era uma tentativa de nos isolar, de cortar nosso contato com os engenheiros brasileiros. Eles perceberam que estávamos começando a ter ideias diferentes. O chefe da equipe técnica brasileira veio até nós. Recebemos ordens para evacuar. O governo em Islamabad disse que não pode mais garantir nossa segurança. Nosso coração afundou. Era isso, então. No final, eles iriam embora. Quando o perigo aperta, eles nos abandonam. Tudo não passava de negócios. Mas o líder acrescentou: mas vamos deixar os equipamentos. Vocês que foram treinados podem continuar o trabalho. O quê? No contrato estava estipulado que o equipamento seria entregue após o treinamento do pessoal local, e essa condição foi cumprida. Equipamentos que valiam milhões de dólares deixados para trás, não entendíamos. Normalmente, quando uma empresa estrangeira se retira, leva até o último parafuso, mas o Brasil dizia que ia deixar tudo.
Nosso comandante perguntou: por que fazem isso? Não é prejuízo? O líder sorriu. Não é prejuízo, o sucesso de vocês é o nosso sucesso, isso é uma parceria de verdade, não é? Naquele momento, algo se quebrou dentro de nós. O muro de desconfiança que construímos em nossos corações por décadas desmoronou instantaneamente. Essas pessoas eram genuínas, não era negócio, era sinceridade. No dia em que os engenheiros brasileiros partiram, toda a aldeia veio se despedir. As crianças acenavam, as mulheres choravam, os homens baixavam a cabeça em silêncio. Foi então que entendemos. Não perdemos um parceiro técnico, perdemos um amigo. Naquela mesma noite, uma explosão veio da fronteira iraniana. A retaliação havia começado. Bombas caíram em nossa área. Um prédio comunitário fora da aldeia foi destruído. Felizmente, ninguém morreu, mas o medo tomou conta de todos. Estávamos prestes a morrer por uma guerra que não era nossa. Irã, curdos, Paquistão, ninguém se importava com a nossa segurança. O Conselho Tribal se reuniu em caráter de emergência. O ancião mais velho disse: meu avô viveu assim, meu pai viveu assim, nós também podemos viver assim. Mas um jovem pai retrucou: e nossos filhos terão que viver assim também? Nossos netos terão que carregar fuzis e fugir de bombas por toda a vida? O silêncio tomou conta. Ninguém podia responder, porque todos sabiam que aquele ciclo vicioso nunca terminaria. Não podíamos mudá-lo com nossas próprias forças. Então alguém disse hesitantemente: lembram-se do que os brasileiros disseram? Eles disseram que tínhamos uma escolha. Que escolha? A escolha de partir, deixar esta terra. A sala explodiu em caos. Gritos de traidores ecoaram. Acusações de desonrar os ancestrais foram lançadas, mas gradualmente mais e mais pessoas se calaram. Em seus corações elas concordavam. Poucos dias depois, o exército paquistanês cercou nossa aldeia. Eles prenderam jovens para interrogatório, torturando-os e ameaçando-os. O que vocês disseram aos brasileiros? Que promessas eles fizeram? Nós não dissemos nada. O que os brasileiros nos disseram era nosso segredo. Não era apenas uma conversa, era esperança, era uma possibilidade. Era o futuro que, pela primeira vez, abraçamos. Um oficial da inteligência paquistanesa nos ameaçou. Sabemos o que vocês estão planejando. Vocês querem fugir para o Brasil. Sentimos raiva. Isso é fugir? 30 anos de opressão, nossos filhos forçados a pegarem armas, sem escolas, sem hospitais. A culpa é nossa? Buscar uma saída é traição? Mas não dissemos isso em voz alta. Se o fizéssemos, seríamos todos presos. O Paquistão nunca nos deixaria sair. Para eles somos recursos, território, um alvo de exploração. Um dia, uma mensagem secreta chegou. Era da Embaixada do Brasil. Não sabemos como nem quem a enviou, mas a mensagem era clara: se estiverem prontos, por favor, entrem em contato. Estamos esperando. Aquela frase curta foi como uma tábua de salvação. Eles não nos abandonaram. O Brasil não se esqueceu de nós. Era possível. Poderíamos dar um futuro aos nossos filhos. Os representantes tribais se reuniram novamente, desta vez em segredo, em uma caverna, à luz de tochas. Ir embora de verdade? Havia outra opção. Independência? Impossível. Autonomia? Impossível. O que restava? Um silêncio profundo. Então alguém disse: o Brasil. Ao ouvir essa palavra, todos ergueram a cabeça. O que queríamos não era um país, mas a segurança para nossos filhos viverem sem armas, para irem à escola, ao hospital, para sonharem com um futuro. Se esse lugar era o Brasil, então iríamos. Mas o Brasil nos aceitaria? Os brasileiros nos respeitaram, não nos exploraram, não nos forçaram. Disseram que a escolha era nossa, mas mover uma nação inteira era como um êxodo bíblico. Um velho disse: nossos ancestrais também se moveram para sobreviver, para proteger seus filhos. Isso é fugir ou é sobreviver? A reunião durou a noite inteira. Acordos e objeções se chocaram. Lágrimas e raiva explodiram. A culpa de abandonar a terra natal e a responsabilidade de salvar nossos filhos entraram em conflito. Até o amanhecer, uma conclusão foi alcançada. Vamos votar, ficar ou partir. As mãos se ergueram. A facção a favor da partida foi esmagadoramente maior, especialmente os pais jovens. Quase todos levantaram a mão. Quem tem filhos sabe, esta terra não tem futuro. A decisão estava tomada. Nós escolhemos o Brasil. A partir daquele segundo, tudo mudou. Não éramos mais uma força lutando pela liberdade, mas migrantes buscando uma nova vida. As armas eram apenas para defesa, não para ataque.
Os preparativos secretos começaram. Contato com a Embaixada do Brasil, reconhecimento de rotas, aquisição de suprimentos, tudo sob o mais absoluto sigilo. Se o Paquistão descobrisse, tudo estaria acabado. Mas um problema surgiu. Todas as fronteiras do Paquistão estavam seladas. O lado iraniano, fechado. O afegão, impossível. A única rota que restava era a fronteira com a Índia. Mas a Índia era inimiga do Paquistão. Se nos movêssemos em direção à Índia, o exército paquistanês não ficaria parado. Seria considerado um ato de rebelião e reprimido com força. Isso é guerra, disse um representante tribal. Vamos fugir e o Paquistão vai nos impedir. Haverá um banho de sangue. Não há outro caminho? Não. Este é o preço que temos que pagar. Todos estavam preparados. Para que nossos filhos vivessem, os adultos tinham que se sacrificar. Pelo futuro, tínhamos que apostar o presente. Essa é a responsabilidade dos pais. Uma mensagem final foi enviada à Embaixada do Brasil. Vamos partir. Cruzaremos a fronteira com a Índia. A resposta veio. Estamos negociando com o lado indiano. Por favor, aguardem. Ficamos surpresos. O Brasil estava negociando com a Índia por nós? Isso era um problema internacional, diplomático. Eles estavam usando seus recursos diplomáticos por um povo como nós. Poucos dias depois, a notícia inacreditável chegou. A Índia anunciou que permitiria uma passagem temporária, por razões humanitárias. A única condição, desarmamento. Nós choramos. O caminho se abriu. Um caminho impossível se abriu. O Brasil conseguiu. Com diplomacia, com negociação, eles abriram um caminho para nós. Agora, restava apenas a decisão final. Realmente abandonar a terra de nossos ancestrais? Realmente depor nossas armas? Realmente escolher o Brasil? Nossa resposta foi: sim, nós partimos. Mesmo com a decisão tomada, partir não foi fácil. Somos um povo enraizado nesta terra por gerações. O túmulo do meu avô está aqui. A terra onde meu pai derramou seu sangue está aqui. Como poderíamos simplesmente deixar tudo para trás? Mas ao olhar para nossos filhos, nossos corações se fortaleceram. Meu filho de 10 anos que se escondia em pânico com os bombardeios. Minha filha de 8 anos que não se surpreendia mais com o som de tiros. Isso era normal? Era motivo de orgulho que nossos filhos estivessem acostumados com a guerra? Não. Queríamos que nossos filhos tivessem uma vida normal, ir à escola, encontrar amigos, sonhar com o futuro, uma vida comum. A preparação para a jornada começou. O que podíamos levar era limitado. Uma mochila por pessoa. Era tudo. Os bens de uma vida inteira, as casas, tiveram que ser deixados para trás. Uma mulher chorou. Este colar minha mãe me deu. Tenho que deixá-lo? Este cobertor minha avó teceu. Mas não havia escolha. Não éramos refugiados. Éramos migrantes, mas tínhamos que viajar leves. Uma longa jornada nos esperava. Os mais velhos sofriam ainda mais. Pensei que nasceria e morreria aqui. O que direi aos meus ancestrais? Um jovem o consolou. Ancião, os ancestrais entenderão. Estamos nos movendo para sobreviver. Você prefere que seus netos morram com uma arma na mão ou que estudem e vivam no Brasil? O que os ancestrais prefeririam? O velho assentiu. Mesmo sem dizer, ele sabia. Esta era a última chance. Se não partíssemos agora, não haveria outra oportunidade. O exército paquistanês continuava a pressionar. Mais postos de controle, patrulhas mais intensas, eles sentiram que algo havia mudado. O olhar do povo Baloch havia mudado. Um oficial de inteligência chamou um ancião da aldeia. Por que a atmosfera na aldeia está estranha? Aconteceu alguma coisa? Nada. Estamos todos preocupados com a colheita. Não minta. Que acordo vocês fizeram com os brasileiros? Acordo? Eles já foram embora, não foram? Foram vocês que os expulsaram. O oficial olhou ao redor da aldeia com desconfiança, mas não encontrou nenhuma prova. Mantivemos nosso segredo perfeitamente. De dia, trabalhávamos como de costume. À noite, nos preparávamos em segredo. Foi então que o contato da Embaixada do Brasil chegou. Precisamos discutir os detalhes da jornada. Por favor, enviem uma delegação. O Conselho Tribal escolheu 5 representantes. Os mais cautelosos, os mais inteligentes, os mais corajosos. E 2 jovens que falavam um pouco de inglês. O destino de nosso povo estava nos ombros desses 5. Eles foram para a Embaixada do Brasil em Nova Delhi. Viajaram por rotas secretas, disfarçados de comerciantes, subornando guardas em cada posto de controle, movendo-se sem levantar suspeitas. Ao se encontrarem com um diplomata brasileiro, a delegação tremia. Eles realmente nos aceitariam? E se dissessem não,
tudo não passaria de um sonho vazio? O diplomata brasileiro os recebeu com um aperto de mão caloroso, serviu um café e os fez sentar confortavelmente. Nosso representante começou cauteloso. Viemos do Baluchistão sobre a ida para o Brasil. O diplomata assentiu. Eu sei, os preparativos já estão concluídos. O quê? Os procedimentos de visto, a imigração simplificada, o plano de assentamento. Já negociamos tudo com o nosso governo. Não podíamos acreditar. Antes mesmo de pedirmos, eles já haviam se preparado. O Brasil estava realmente nos esperando? O diplomata pegou uns documentos, mas há alguns pontos a confirmar. Qual o número exato de pessoas? Cerca de 500, incluindo idosos e crianças. E a rota de deslocamento? Planejamos cruzar a fronteira indiana. O diplomata ponderou. É muito perigoso. O exército paquistanês irá interceptá-los. Nós sabemos, mas não há outra maneira. Estão armados? Temos armas pessoais, mas entregaremos todas na fronteira indiana. O diplomata assentiu. Bom, negociarei novamente com o governo indiano. E mais uma coisa. Lembrem-se, vocês não são refugiados. Entendido? Inclinamos a cabeça. O que isso significa? O diplomata disse claramente. Vocês são migrantes especiais convidados pela República Federativa do Brasil. Não entrarão no país como refugiados, mas como migrantes oficiais. Levamos um momento para entender o significado daquela frase. Não refugiados, mas migrantes. Não recebendo caridade, mas indo para o Brasil com um status legítimo. Não era por pena que nos aceitavam, mas como seres humanos iguais. Um dos representantes começou a chorar. Por que fazer tanto por nós? Somos um povo que não tem nada. O diplomata sorriu. Nada? Não. Vocês são um povo que suportou dificuldades, que protegeu suas famílias, que teve a coragem de escolher o futuro. O Brasil acolhe pessoas assim. Nós desabamos em lágrimas. Pela primeira vez em nossas vidas sentimos respeito. Não éramos um fardo, mas uma existência reconhecida como valiosa. O diplomata continuou. Ao chegarem ao Brasil, receberão apoio para o assentamento, educação linguística, formação profissional e moradia, especialmente as crianças, que serão imediatamente matriculadas nas escolas. A educação é um direito de toda criança. Nossos netos na escola. Só de imaginar, sentíamos um aperto no peito, segurando um lápis em vez de uma arma, lendo livros em vez de manuais de explosivos, correndo em um pátio de recreio em vez de um campo de batalha. A delegação assinou os documentos com as mãos trêmulas, mas com uma determinação de ferro. A assinatura que mudaria o destino de todo o nosso povo. O diplomata concluiu. Uma última coisa, a segurança é o mais importante, não forcem. Se houver perigo, parem imediatamente e nos contatem. Entendido. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos, o Brasil está com vocês. De volta à aldeia, a delegação relatou tudo. A promessa do governo brasileiro, o conteúdo do apoio, os preparativos, a aldeia explodiu em vivas. Era realmente possível? Poderíamos ter uma nova vida? Restava uma pergunta. Como sair do Paquistão? Mover 500 pessoas de uma vez seria imediatamente detectado. A repressão do exército seria inevitável. O Conselho Tribal elaborou um plano de operação, movimento disperso, em unidades familiares, em horários e rotas diferentes. O ponto de encontro, um vale a 30 quilômetros da fronteira indiana. A Força Armada atuaria como retaguarda, enviando mulheres e crianças primeiro. Se o exército paquistanês percebesse, eles ganhariam tempo até que o último cruzasse a fronteira. Na noite anterior à partida, toda a aldeia se reuniu para uma última oração. Pediram perdão aos ancestrais, se despediram da terra. Um velho encostou a testa no chão e disse: partimos não porque não te amamos, mas porque amamos mais nossos filhos. O movimento começou. A primeira família partiu, mochilas nas costas, de mãos dadas com as crianças, deslizando silenciosamente para fora da aldeia. Sem olhar para trás, pois olhar para trás daria vontade de sentar. Quando o último saiu, as casas ficaram vazias, as luzes se apagaram. Uma aldeia no Baluchistão desapareceu da história, mas não era um fim, era um novo começo. O caminho até a fronteira era perigoso. Atravessamos montanhas, desertos, as crianças choravam, os idosos se cansavam, mas ninguém parava. Sabíamos que do outro lado da fronteira o Brasil nos esperava. Na terceira noite, no ponto de encontro, as pessoas começaram a se reunir. Famílias se reencontraram, amigos se abraçaram. A contagem de nomes confirmou 473 pessoas.
Todos chegaram. Gritos de alegria explodiram. Ninguém se perdeu, ninguém foi pego. Foi um milagre. Um representante tribal se pôs à frente de todos. Nós conseguimos, mas a verdadeira dificuldade começa agora. Temos que cruzar aquela fronteira. Todos olharam para a fronteira. Viam a cerca de arame farpado e os postos de controle. A guarda de fronteira paquistanesa patrulhava. Tínhamos que evitá-los e entrar na Índia. Deponham as armas. Quando a ordem foi dada, o silêncio caiu. As armas que nos acompanharam por 30 anos. Um guerreiro disse: este fuzil era do meu pai. Ele lutou contra o exército paquistanês com ele e deu sua vida. Um ancião assentiu. Eu sei, mas agora não precisamos mais de armas para nos proteger. A lei e um país nos protegerão. Você acredita no Brasil? Acredita que eles cumprirão sua palavra? Um por um, começaram a baixar as armas. Fuzis AK-40 e 7 pistolas. As mãos que as depunham tremiam. Quando o último guerreiro baixou sua arma, alguém começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Agora nossos filhos não precisariam mais pegar em armas. Antes do amanhecer, uma mensagem da Embaixada do Brasil chegou. A fronteira indiana está aberta. Os preparativos estão completos. A partir das 6, vocês podem passar dentro de 24 horas. Formamos uma fila, idosos e crianças na frente, jovens atrás. O movimento começou. O som de veículos se aproximava à distância. Era o exército paquistanês. Rápido! Corremos para a fronteira. Um megafone gritou atrás de nós. Parem imediatamente. Esta é a zona de fronteira. Invasores serão abatidos. Não paramos. Continuamos andando. Tiros de advertência soaram para o alto. As crianças gritaram. As mulheres abraçaram seus filhos. Ninguém olhou para trás. O exército paquistanês se aproximou. Último aviso, se não voltarem, usaremos a força. Um representante tribal se virou e gritou: somos civis buscando passagem humanitária. Civis, vocês são cidadãos paquistaneses. Nunca fomos tratados como cidadãos. Temos o direito de partir livremente. O comandante paquistanês ergueu seu fuzil. A tensão era máxima. Se continuasse assim, haveria um massacre. Estávamos desarmados, mas eles não. Naquele momento, veículos apareceram do lado indiano da fronteira. Era o exército indiano. Os portões do posto de fronteira se abriram. Um oficial indiano gritou pelo megafone: a passagem de civis baloches está autorizada. Exército do Paquistão, por favor, respeitem o direito internacional. O comandante paquistanês ficou chocado. Isso é interferência em assuntos internos. Isso é uma medida humanitária. Ameaçar civis desarmados será relatado à comunidade internacional. O exército paquistanês hesitou. Diante do exército indiano, eles não podiam atirar em civis. Isso traria uma condenação internacional certa. Aproveitamos a chance e nos movemos. Passamos pela cerca de arame farpado, pelo posto de controle e finalmente cruzamos a linha da fronteira. Do território do Paquistão para o território da Índia. Gritos de alegria explodiram. Choramos, nos abraçamos. Nós conseguimos. O exército indiano nos forneceu água e comida. Bem-vindos. Vocês estão seguros agora. Um oficial indiano se aproximou. Fomos contatados pela Embaixada do Brasil. Levaremos todos vocês em segurança para Nova Delhi. Obrigado. Agradeçam ao Brasil. Nós apenas cumprimos as ordens que recebemos. Ônibus providenciados pelo governo indiano com despesas pagas pelo Brasil nos esperavam. Assentos macios, ar-condicionado. Meus filhos perguntaram: pai, estamos mesmo indo para o Brasil? Sim, estamos. Como é lá? Eu também não sei direito, mas uma coisa eu sei. Lá eu não vou precisar pegar em uma arma. O menino sorriu. 2 dias depois, chegamos a Nova Delhi. Funcionários da Embaixada do Brasil nos receberam. Intérpretes, equipes médicas, os doentes, os feridos, as crianças desnutridas foram tratadas. Um médico brasileiro nos disse: fiquem tranquilos, vocês vão melhorar. Quando chegarem ao Brasil, todos podem ser tratados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Só mais tarde entenderíamos a grandeza desse sistema. Após alguns dias de preparação de documentos e vistos, um funcionário da embaixada nos reuniu. Amanhã partiremos de Nova Delhi para o aeroporto de Guarulhos, no Brasil. O voo dura cerca de 18 horas. A maioria de nós nunca havia andado de avião. Na manhã da partida, no portão de embarque, paramos e olhamos para a aeronave. Na cauda, as cores verde e amarela. Alguém sussurrou: aquele é o avião que nos levará para o Brasil. Era um voo fretado. Embarcamos.
Comissários de bordo sorridentes nos deram as boas-vindas. O motor rugiu, o avião começou a se mover e, de repente, nossos corpos flutuaram. Decolamos, a terra lá fora se distanciava. As crianças gritavam de alegria, os adultos choravam. Nós realmente partimos, não era um sonho. 17 horas depois, estávamos sobrevoando a terra brasileira, olhei pela janela. Isso não é uma fuga, pensei. Isso não é exílio, esta é uma escolha, o país que nós escolhemos. O avião pousou. Assim que as rodas tocaram o chão, aplausos irromperam. Aplaudimos a nós mesmos, o alívio de ter conseguido, a alegria de estarmos vivos. Ao sair pelo portão de desembarque, havia pessoas nos esperando. Funcionários do governo brasileiro, ONGs de apoio, intérpretes e uma faixa. Bem-vindos, amigos balochis, escrita em português, inglês e em nossa língua. Um oficial do governo se adiantou. A jornada foi longa e cansativa. De agora em diante, o Brasil estará ao lado de vocês. Ônibus nos esperavam para nos levar a um centro de acolhimento temporário na Grande São Paulo. Olhando pela janela, as rodovias iluminadas, as ruas limpas, os carros em ordem. Isso é real? Uma criança perguntou: pai, aqui não tem guerra? Não, meu filho, aqui é um lugar seguro. A criança sorriu. Chegamos ao abrigo. Prédios limpos, quartos arrumados, banheiros com água quente, um refeitório com comida pronta. Um funcionário explicou que ficaríamos ali por cerca de um mês, para aulas de português, adaptação cultural e orientação legal. Depois, seríamos alocados em moradias próprias. O governo forneceria habitação social e acesso a treinamento profissional. E as crianças seriam matriculadas na escola imediatamente. A educação é um direito de todo cidadão brasileiro. Os pais choraram. Nossos filhos vão para a escola, de verdade. Na primeira noite, a ansiedade havia desaparecido, substituída por uma paz profunda. Um representante tribal disse: nós conseguimos, sobrevivemos, chegamos. Aplausos ecoaram. Mas agora, o verdadeiro começo. Viveríamos como novos brasileiros. No segundo dia, a educação começou. Aulas de português, cultura, leis, 8 horas por dia. Cansativo, mas ninguém reclamava. As crianças aprendiam mais rápido, cantando músicas brasileiras. Um dia, na aula de História do Brasil, o professor contou como o país também passou por tempos difíceis, ditaduras, crises, mas nunca desistiu. Vimos esperança. O Brasil, como nós, já se sentiu isolado, mas se reergueu. Nós também poderíamos. Um mês depois, fomos alocados em nossas casas. Recebemos as chaves, nossas próprias chaves. No Paquistão, se você constrói uma casa, ela pode ser tomada. No Brasil, eles nos deram uma. No dia da mudança, os vizinhos vieram nos cumprimentar. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês como vizinhos. Trouxeram frutas, utensílios. Uma senhora idosa disse: nós também viemos de outros lugares. Eu sou do Nordeste. São Paulo é uma cidade de imigrantes. A gente se ajuda, entendemos. O povo brasileiro tem um coração aberto. Nossos filhos foram para a escola, de uniforme, com mochila nas costas. Meu filho voltou no primeiro dia e disse: pai, a escola é legal, joguei futebol com meus amigos, não teve nenhum tiro, eu chorei. Para meu filho, uma escola sem tiros era uma novidade. Os adultos começaram a formação profissional, soldagem, culinária, cuidados com idosos. O governo pagava pelo curso e ainda nos dava uma ajuda de custo. Um homem disse: por 30 anos eu só segurei uma arma, agora seguro uma ferramenta. Isso é uma vida normal. Meses se passaram, falávamos português com um leve sotaque, conseguimos empregos, participávamos de reuniões de pais e mestres. Um dia, o governo do Paquistão emitiu uma declaração chamando nossa fuga de ilegal e acusando o Brasil de violar o direito internacional. Mas a comunidade mundial não ficou do lado deles. O Brasil respondeu calmamente. A República Federativa do Brasil agiu com base em princípios humanitários e valores universais. Apenas respeitamos a decisão do povo baloche. Ao ouvir isso, choramos. O Brasil nos defendeu. O Conselho Tribal se reuniu. O que podemos dar ao Brasil? Um velho disse: lealdade. Podemos ser leais a este país e contar nossa história para que o mundo saiba que tipo de nação é o Brasil. Um jovem assentiu. Se for preciso, lutaremos para defender o Brasil, porque o Brasil nos deu segurança. Decidimos nos tornar brasileiros, mantendo nossa identidade baloche, mas vivendo como brasileiros. O processo de naturalização começou. Formulários, provas, entrevistas.
Aprender a história do Brasil, o significado da bandeira verde e amarela, cantar o hino nacional. Então o dia chegou, o dia em que recebemos nossa carteira de identidade. Nos tornamos oficialmente cidadãos da República Federativa do Brasil. Segurando a bandeira, juramos lealdade. As lágrimas escorreram. Nós tínhamos um país. Naquela noite demos uma festa. Comida brasileira e baloche, lado a lado. Um representante tribal propôs um brinde. Ao Brasil! Todos gritaram, ao Brasil! Nosso grande êxodo havia terminado. Deixamos o Paquistão, nosso Egito, para o Brasil, nossa terra prometida. Já faz um ano que somos cidadãos brasileiros. Muitas coisas mudaram. Falamos português, comemos feijoada, assistimos ao noticiário brasileiro. Mas uma coisa não mudou, a gratidão. Toda manhã, ao acordar, penso em como uma manhã sem o som de tiros é preciosa. Nossos filhos são quase indistinguíveis das crianças brasileiras. Falam português fluentemente, ouvem música popular brasileira, uma padaria com os amigos. Os adultos trabalham em construções, fábricas, restaurantes, hospitais. Um homem disse, no Paquistão, não importa o quanto você trabalhasse, era roubado. Aqui, o quanto você trabalha é o quanto você ganha, é justo. No dia do pagamento, nos reunimos. Guardamos uma parte, enviamos outra para os que ficaram no Baluchistão e, o mais importante, demonstramos nossa gratidão ao Brasil. Formamos um grupo de voluntários. Limpamos praias nos fins de semana, ajudamos idosos que vivem sozinhos. Os brasileiros ficavam surpresos. Vocês trabalham tanto, por que ainda fazem isso? Não é ajuda, é retribuição. Recebemos uma vida, recebemos um futuro. Um dia, a mídia brasileira veio nos entrevistar. Falamos abertamente. No começo, subestimamos o Brasil, mas estávamos errados. O Brasil é uma nação forte, não com força militar, mas com humanidade e democracia. O repórter perguntou, então por que vocês escolheram o Brasil? Porque os Estados Unidos nos ignoraram, a China só olhou para os lucros, a Europa fechou suas portas, só o Brasil não impôs condições, não calculou interesses, olhou para a nossa humanidade. Na verdade, não escolhemos o Brasil. O Brasil nos escolheu, nos disse que pessoas como nós têm valor, têm direito ao respeito. Esse é o Brasil. Após a reportagem ir ao ar, os comentários online dos brasileiros nos fizeram chorar. Força! Sejam bem-vindos! Bem-vindos à família brasileira! Nós fomos verdadeiramente aceitos. Meses depois, o Palácio do Planalto convidou nossa delegação. Vestimos ternos emprestados e fomos. O presidente da República veio nos receber pessoalmente, apertou nossas mãos. Bem-vindos. Obrigado por fazerem parte do Brasil. Ficamos confusos. Nós é que somos gratos. O presidente disse, vocês tomaram uma decisão difícil. Deixar a terra natal não é fácil. Foi porque vocês confiaram no Brasil que isso foi possível. Não decepcionaremos essa confiança, porque o Brasil também já passou por muitas tempestades. Nós sabemos o que é isso. Nós choramos. O líder máximo do país nos tratava como iguais. Isso é democracia, isso é o Brasil. Ao sair do palácio, pensei, há um ano éramos caçados. Agora apertamos a mão do presidente. Isso não é um milagre? Por isso, escrevemos esta carta. Uma carta aos cidadãos do Brasil. Quando vimos os engenheiros brasileiros pela primeira vez, zombamos. Agora sabemos que aquilo era coragem. Usar a tecnologia em vez de armas, o respeito em vez da intimidação. Quando fomos à embaixada, duvidamos. Agora sabemos que o Brasil não tem condições. Quando cruzamos a fronteira, tivemos medo. Agora conhecemos o poder da diplomacia brasileira. Quando chegamos ao Brasil, ficamos surpresos. Eles nos deram moradia social, direitos, respeito. Um ano depois, temos certeza, escolher o Brasil foi a melhor decisão da história do nosso povo. Vocês perguntam, o que queremos? Nós respondemos, já recebemos tudo, segurança, respeito, futuro. Agora é a nossa vez. É nossa vez de proteger o Brasil. Nossos filhos nos perguntam, pai, nós somos brasileiros ou baloches? Nós respondemos, somos os dois, baloches por nascimento, brasileiros por história. Caros cidadãos do Brasil, no começo não os entendíamos, agora sabemos. É porque vocês já foram isolados que conhecem o valor de um amigo. É porque vocês já viveram sob uma ditadura que conhecem o valor da democracia. É porque vocês já conheceram a pobreza que sabem o significado de compartilhar. Por isso vocês nos aceitaram, como pessoas que passaram pela mesma dor, que abraçam a mesma esperança. Nunca esqueceremos essa dívida de gratidão.
Ensinaremos a nossos filhos, que passarão para seus netos, que o Brasil nos salvou, que o Brasil nos deu um futuro. E diremos ao mundo que a força não está no número de armas, mas na grandeza de um coração. O Brasil provou isso. Obrigado, Brasil. Nós amamos o Brasil, o país que escolhemos, o país que nos escolheu. Vida longa ao Brasil. Esta é uma carta do coração da delegação do povo Baloche aos cidadãos do Brasil. Neste momento, em algum canto do mundo, há pessoas sentindo a sinceridade do Brasil. Não com armas, mas com respeito. Não com condições, mas com confiança. A nação que caminha ao lado do mundo. Esse é o Brasil. Como vocês se sentem? Se seu coração se aqueceu, por favor, siga nosso canal, curta e deixe uma mensagem de Força Brasil nos comentários. Cada um de vocês é um protagonista que constrói este país conosco. Muito obrigado.